bem? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou trazer pra vocês uma resenha de uma base que tá muito famosa no YouTube, tá? É uma base assim que a galera tá adorando. Eu já vi algumas pessoas que eu assisto aqui no YouTube falando bem dela. Mas eu vou aqui resenhar com vocês e vou dar a minha opinião sincera sobre ela. Já quero adiantar pra vocês também que não é a primeiras impressões. Eu já usei essa base antes, porque esse vídeo que eu tô gravando agora, eu tô gravando pela segunda vez. Eu já gravei a primeira vez, aí deu um probleminha, não gostei do vídeo. E tô regravando, então já sei como ela funciona. E também porque eu já usei ela em um outro vídeo. Minha franja tá péssima, né? Mas eu já usei ela em um outro vídeo, então eu meio que sei basicamente como ela vai ficar na pele e tal. Mas eu quero resenhar com vocês aqui, quero falar pra vocês minha opinião sobre ela e como ela ficou. Quero mostrar pra vocês como ela fica na pele. E eu tô falando dessa base aqui, ó, que é a Matte Real da Avon, tá? Eu acho que tu deve ter visto falar já sobre essa base aqui. A cor que eu comprei é a bege médio, porém tá na cor errada. E vocês vão ver. Eu de novo comprei a base na cor errada, mas enfim. Antes de começar a resenha, já peço pra descer aqui embaixo, deixar o like, que é muito importante, se inscrever no canal também se não tá inscrito. E agora sim, vamos lá fazer a resenha dessa base, pra vocês verem como ela fica na pele. Antes de eu colocar ela no rosto, primeiro eu vou falar pra vocês algumas coisas sobre ela, tá? Primeiro, sobre o preço. Ela é uma base que não é cara, é uma base baratinha. Ela custa R$17,99, né? R$18 basicamente. Eu comprei pela revista. Eu vou colocar aqui as cores pra vocês verem, todas as cores que tem. E, gente, ó, na embalagem dá pra ver que ela tem algumas promessas, né, ó. Aqui fala que ela é uma base mate, fala que é a prova d'água e que tem cobertura total. No site, quando eu fui olhar as promessas, porque a gente vai ver uma por uma aqui, ver se elas cumprem o que promete, né. Quando eu fui lá no site, tinha umas coisinhas lá dizendo que eu anotei aqui pra vocês, ó. Fala que tem alta cobertura, uma alta cobertura que vai disfarçar imperfeições em linhas de expressão. Como eu já usei essa base, eu já sei mais ou menos como ela fica, mas eu não vou comentar com vocês ainda. Fala também que ela tem um efeito mate, que a gente já sabe. Fala que não fecha os poros, ou seja, não é comedogênica, não vai te dar espinha, basicamente, né? O que é muito bom, porque eu tenho uma pele pra dar espinha facinho. E que é a prova d'água. Então, basicamente, são esses 4 tópicos que a gente vai ver hoje, se ela cumpre cada um deles. Se ela realmente é a prova d'água, se realmente ela dá um efeito, assim, uma cobertura alta, né, pra disfarçar imperfeições, que eu tenho marca de espinha por aqui, ó. Muita marquinha de espinha, eu quero ver se ela vai cobrir. Se ela tem um efeito mate, eu acho que vai ter, obviamente, né? Mas enfim. E eu tô falando eu acho, mas eu já sei. Mas enfim. E só, porque se dá espinha não tem como eu testar agora. Mas às vezes que eu usei não deu espinha em mim. Então eu acho que ela não dá espinha não, tá? É isso. Vamos começar, vou colocar ela no rosto. Vou começar aplicando de um lado só. Eu não tô com pincel de base. Eu queria muito estar com pincel de base pra poder fazer, tipo, um lado de pincel, um lado de esponja. Pra ver se ela risca, né? Como ela fica com o pincel. Mas eu tô sem, galera. Tô sem o pincel aqui, então não vai acontecer. Vou colocar só com esponjinha mesmo, tá? Que eu acho que a maioria usa esponjinha pra aplicar a base, então de boa. A embalagem dela é essa daqui. Ela vem com esse negocinho que você coloca assim. Não é aquele de pump, mas também não é aquele que você coloca dentro e é meio anti-higiênico, sabe? Ele bota assim e você vai dosando. É bem, eu acho legal, eu gosto desse tipo de embalagem. E aqui tem a cor, que você já vendo, já dá pra ver que não é a minha. Lá na revista eu achei que era a minha cor certinho, mas não é. A minha cor é um pouco mais escura do que essa ainda, que fica muito mais clara pra mim. Eu vou começar, ó. Tô com a pele sem primer, tá? Eu só lavei e hidratei, só isso. Mas tô sem primer aqui. Coloquei aqui desse lado. Essa foi a quantidade que eu coloquei, né? A esponjinha tá úmida, tá? Só pra deixar claro mesmo. Olha, coloquei aquela quantidade e ficou meio que leve pra média, tá? Não tá uma cobertura alta, então eu vou colocar mais um pouquinho pra ver se eu consigo dar uma aumentadinha nessa cobertura, que eu talvez tenha colocado muito pouco. Eu acho que agora eu coloquei uma quantidade aceitável com a primeira camada. E, na minha opinião, essa base ficou média. Eu já vou dizer logo pra vocês uma coisa, assim, que eu já percebi, porque eu já usei ela na primeira vez que eu uso, que ela tem uma cobertura média. Ela não é uma base, pelo menos pra mim, não foi uma base de alta cobertura. Eu não acho ela de alta cobertura. Eu ainda consigo ver, por exemplo, manchinhas no meu rosto de espinha. Eu geralmente coloco um pouco de corretivo antes de colocar essa base, pra poder colaborar na cobertura dela. Então, assim, fala que tem alta cobertura, o que eu já não acho, tá? Você pode... Eu vou até construir com vocês depois uma segunda camada pra vocês verem como é que fica. Mas basicamente é assim que ela fica, a diferença desse pra esse. Nessa quantidade de base que eu botei, dá até pra ficar aceitável com o meu tom de pele.
Mas se eu for colocando mais, vai começando a ficar muito esbranquiçada e vai ficar muito óbvio que tá no tom errado, sabe? Tá tipo um tom a mais do que o meu tom de pele, basicamente. Então, dá pra perceber que tá meio rosada, sabe? Meu tom de pele já é mais amarelo, o fundo. E aí, essa base tem um tom mais rosado mesmo. Vou colocar no resto do rosto, mas eu só queria mostrar pra vocês como é que ficou. Era pra eu ter colocado esse lado que eu tenho mais mancha, né? Mas eu vou botar pra vocês verem agora. Mas, ó, como ela fica. Ela dá uma uniformizada, a pele fica muito bonita. Eu, na minha opinião, acho que fica muito bonita a pele. Assim, ela dá uma uniformizada rude na pele. Eu acho que fica muito bonita, tá vendo? Aqui. Vou colocar esse lado de cá agora. Beleza, coloquei a primeira camada. Esse é o nosso resultado, tá vendo, ó, como ficou. Porque eu falo pra vocês que é uma base de média cobertura. Porque, ó, vocês conseguem ver ainda as manchinhas ali no meu rosto, tá vendo? Eu coloquei só uma camada, né? Mas vocês conseguem ver, tá vendo? Isso aqui é suficiente pra mim, sabe? Essa quantidade de base que eu botei, pra mim é o que eu uso de primeira camada, assim. É isso aqui, eu não coloco mais que isso. A pele tá bonita, tá uniformizada. Eu olhando pessoalmente aqui no espelho, eu consigo ver que tá meio rosada, diferente do meu tom de pele, que é amarelado, consigo perceber isso. Mas é bem de leve, dá pra sair na rua assim tranquilamente, que não vai chamar muita atenção, não vai dar na cara aqui, literalmente na cara, que tá meio rosada, sabe? Na minha opinião, é assim que eu gosto de usar a primeira camada. E ela não cobre tudo na primeira camada. Não sei se é porque... Não, ela falou que tinha alta cobertura. Então, uma base de alta cobertura vai cobrir isso aqui. As minhas marcas de espinha vai sumir. Então, alta cobertura, não, tá? Média cobertura na primeira camada. E eu vou fazer um teste com vocês aqui. Pra quem quer saber de cheiro e tal, ela tem um cheirinho, tá? Mas não é perfume, é um cheiro de produto que eu sinto aqui. Não é um cheiro, não é cheiroso, só pra constar. E não é um cheiro super forte, porque eu passei no rosto e eu não senti muito o efeito. E eu passei no rosto e não senti muito, assim, diferença, muito o cheiro, sabe? Muito forte, não fiquei incomodada nem nada. Então, é um cheiro bem levinho, que se você botar assim no nariz e cheirar, você sente cheirinho de produto, mas quando tá passando no rosto, não dá pra sentir cheiro de nada. Peguei aqui, ó, um guardanapo, tá limpinho, tá vendo? Vou dobrar ele aqui, ó, tá limpinho. E eu vou colocar aqui na bochecha. Ah, sobre o efeito mate, gente, sim, ela fica mate. Vocês estão conseguindo ver, né? Que ela fica bem mate, ó. Tem um leve glowzinho, você consegue ver quando eu faço assim, ó. Um glow. Não é aquele mate seco, sabe? Tem um glowzinho, mas quando você olha assim, sua pele tá sequinha, tá mate. A pele fica muito bonita mesmo, pessoalmente, tá, gente? Fica bem bonita. Aqui, sai um pouquinho. Aqui. Só por aqui. Mas aqui não. O que é meio incomum, porque da outra vez que eu fiz isso não saiu. Ela não transferiu, mas ok. Vou colocar aqui na testa agora. Aqui na testa, de novo, aqui um pouquinho. Acho que é mais aqui pra cima. Mas no restante tá limpinho o papel, ó. Só aqui um pouquinho, tá vendo? Da outra vez que eu testei ela, assim, ela não transferiu, tá? Só pra constar. Mas eu acho que você selando a pele, eu acho que ela não vai transferir realmente. Mas não sei porque eu tô transferindo agora. Bem pouquinho, tá? Transferiu aqui, ó. Nesse meio, bem pouquinho. Ok, agora eu vou colocar uma segunda camada. Coloquei a segunda camada desse lado. E eu já quero comentar uma coisa com vocês que eu percebo quando eu coloco a segunda camada dessa base. Não fica bonito, tá? Eu não acho que fica bonito quando você coloca uma segunda camada. Quando você põe uma segunda camada, você alcança uma cobertura maior. E aí já fica um média pra alta nesse caso. Já chega num alta e já tá se aproximando do alta. Não fica um super alta, mas tá chegando no alto. Mas olha como é que fica. Não sei se vocês estão conseguindo ver como ficou realmente. Mas não fica uma aparência bonita. Enquanto aqui ele tem uma aparência assim bem bacana e tal. Tá uniforme, mas eu consigo ver a pele. Ela ficou tipo um média pra leve nesse lado de cá, que tem só uma camada, sabe? Aqui já tem uma cobertura de média pra alta. Tá cobrindo bem mais, mas a aparência na pele não fica tão bonita quando você olha assim de perto, sabe? Não fica tão legal. É como se, não sei, fica muito artificial, basicamente. Fica muito artificial, apesar de que fica mate. E quando faz assim, ó, tem um glowzinho ainda. Eu, na minha opinião, acho que fica muito artificial. Assim, pra foto pode ser que dê certo, mas pra pessoalmente, assim, não sei se me agrada muito não, tá? Se eu quisesse uma base, assim, de cobertura alta pra fazer uma maquiagem de uma festa, por exemplo, eu não sei se eu usaria essa base pra fazer uma cobertura alta usando segunda camada, sabe? Porque não ficou tão bacana na pele. A pele não ficou tão bonita na segunda camada. E assim, uma coisa que eu tô vendo que eu quero falar pra vocês, vou me aproximar, inclusive. Porque é o seguinte, eu tenho muito cicatriz de espinha e tenho poros e tudo mais, tô sem primer, né? Então os poros estão todos aqui. E o que acontece? Eu olhando aqui no espelho, é como se ela estivesse realçando na segunda camada, óbvio, realçando os
as minhas cicatrizes e os meus poros. Então, quando eu olho aqui perto, parece que tem um negócio assim, sabe? Que geralmente não tem. É tipo uns pontinhos na pele, ó. Tipo, aqui tem muito, aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Por aqui, ó. Aqui também não ficou muito bacana, tá vendo aqui? Ficou bem ruinzinho. Não é uma coisa que você olha e acha bonito, sabe? Mas aumentou a cobertura. Não tá a cobertura super alta, porque, ó, minhas manchinhas tá aqui ainda, consigo ver tudinho. Mas tá a cobertura agora de média pra alta, mas não alta. De média pra alta. E dá pra ver muito mais agora que tá errado o tom, tá rosado. Tipo, é como se estivesse no meu tom um pouco mais claro, tá um pouco mais esbranquiçado. Mas de jeito nenhum que tá amarelado, tá rosado. E tá dando contraste com o meu pescoço, que aqui tá tudo amarelado e aqui tá rosado. Vou fazer de novo o teste aqui da transferência, pra ver se agora transfere com a segunda camada. Por exemplo, segunda camada, tá vendo? Tá limpinho o papel. Ó, aqui. Limpinho o papel. Ó, aqui. Na testa. Pronto, na testa vai sair um pouquinho mais, ó. Consegue ver ali? Tá um pouquinho mais sujo. Beleza, então, transferência foi isso. Eu transferi um pouquinho e só na testa, assim, nariz. Acho que é porque aqui tá muito quente, então pode ser que esteja suando um pouquinho? Pode ser. Nos lugares que ela tá mais seca, ela não transferiu. Agora é hora de a gente fazer um teste de uma das promessas dessa base, que é o teste da água. Sim, vamos fazer o teste da água. Tô com coragem de fazer? Não, mas vou fazer pra gente ver se ela cumpre as coisas que ela prometeu, né? Tô aqui com essa belezinha, né? Vamos lá. Vamos supor que a gente tomou uma chuva, né? E aí, vamos ver como ela fica aqui. Ó, entrou no meu olho. Peguei aqui um papel limpinho, tá? Pra gente recolher umas gotinhas d'água aqui. Ó, limpinha aqui. Vou fazer assim, ó. Limpo. Não tá escorrendo. Apesar de que eu percebi que ela meio que deu uma clareada aqui. Eu já vi ela fazer isso na minha experiência. Depois ela voltou ao normal sozinha. Então vamos esperar um pouquinho. Eu vou limpar mais, enxugar mais o rosto pra ver como é que fica, ó. Limpinho. Agora saiu um pouquinho, porque eu meio que dei uma forçadinha, né? Foi eu que fiz. Fui sem intenção. Que ali no nariz já dando uma coceirinha, essa água escorrendo aí. Já fui na intenção da coceira. Tá vendo? Tá limpinho, tá saindo limpinho. Então, a promessa dela de não escorrer na água, que ela é a prova d'água e tal, realmente, ela é a prova d'água. E lembra que eu falei que na minha experiência ela ia voltando sozinha ao normal, ó? Voltou. Nem passei nada, não ajeitei, corrigi com a esponjinha nem nada. E ela tinha abrido umas coresinhas claras aqui, onde tem escorrido a água, né? E aí, ó, voltou sozinha ao normal. Então, beleza. Agora eu enxuguei o rosto aqui, tirei aquele molhado, né? Dei uma ajeitadinha. Porque agora tá chegando no final, eu quero falar minhas impressões e o que eu achei dela, assim, no total, no geralzão mesmo. É uma base que fica bonita no rosto, a sua pele fica bonita, tá? Ela uniformiza muito bem a pele. Então, na primeira camada, eu adorei ela, assim. Na primeira camada, assim, fica muito bacana. Se tivesse no tom certo a minha pele, tivesse o fundo amarelado, seria muito melhor pra mim. Mas na primeira camada, ela fica numa cobertura aí que não é muito alta, como eu falei pra vocês, é uma cobertura de leve pra média. E aí quando você coloca a segunda camada, fica de média pra alta. Porém, já não fica tão bonito assim. Eu já não acho que fica tão bonita. Mas, gente, olha, eu só enxuguei a pele, eu não corrigi com a esponjinha nem nada. E, tipo, ela voltou ao que tava antes sozinha. Ela voltou sozinha ao que tava antes. Ela não ficou zoada, sabe, por causa da água nem nada. Tá igual tava quando eu coloquei a segunda camada, não mudou nada. Essa é a minha impressão, ela é uma base que aguenta a água, ela não vai escorrer se você pegar uma chuva. E se você enxugar, ela não vai sair. Ela não vai ficar toda zoada porque você enxugou, porque bateu água, sabe? Fica igual tava antes. Em relação à aparência da segunda camada, assim, fica aceitável, mas não fica bonito a segunda camada, sabe? Fica uma cobertura, como eu falei, média pra alta, mas a pele já fica um pouquinho meio, tô carregada, tô pesadinha aqui, sabe? Dá pra você pescar que tem uma base assim de alta cobertura aqui? Agora eu tô meio na dúvida. Dá porque ela fica meio artificial, sim. Olhando aqui. É porque olhando de longe,
tá de boa, tá tranquilo. Olhando aqui de longe no espelho, tá tranquilo. Quando eu chego perto, é outra história. Porque aí eu percebo aqui as marcações dos pontinhos que eu falei pra vocês naquela hora. Sabe? Aqui, ó, tem essas marcaçãozinhas aqui. Enfim. E aqui também não ficou muito bacana. Olhando de longe, tá tranquilo. A segunda camada não ficou horrível. Olhando de perto, você percebe já que ela não tá uma segunda camada muito bacana. Mas ficou a cobertura mais alta. E a cor dela meio rosada, como eu falei. Essa é a minha impressão sobre ela. Sobre o que ela prometeu. Ela prometia ter uma alta cobertura. Só tem uma alta cobertura se você construir. Quando você constrói, na minha opinião, não fica muito bonita. Mas é uma base que na primeira camada fica linda a sua pele. Vai ficar incrível. Fica muito bonito mesmo. Essa foi a minha opinião sobre essa base. E eu agora voltei aqui rapidinho, só pra falar uma coisa. Já terminei o vídeo. E aí eu fui olhar, né, a edição, como é que ficou. E, gente, uma coisa que eu percebi é que pra vídeo ela fica muito bonita. Muito bonita. Então, em vídeo, eu gravo com celular, então minha câmera não é super HD, que mostra todos os detalhes e todos os defeitos e como ficou, sabe, detalhe por detalhe. Então, assim, no vídeo, a imagem, a pele ficou perfeita na segunda camada, ficou impecável. Assim, eu tô olhando aqui, ó, agora, na tela do celular e tá linda a pele, tá maravilhosa. Mas se eu olhar no espelho, eu não vou gostar muito do que eu tô vendo, sabe? Então, assim, eu falei pra vocês a impressão que eu tive pessoalmente, tá? Então, se eu fosse ver pessoalmente, como é que eu ia achar? Enquanto pelo vídeo eu tô vendo uma outra coisa e tô achando muito bonito. Então, se você for usar a maquiagem pra, sei lá, pra fazer vídeos, então pode ser que dê certo, tá? Pra você, porque realmente por vídeo ficou bem bonita, enquanto pessoalmente já não ficou tão bonita assim, tá? Levando em consideração que eu não passei primer, eu só lavei o rosto, hidratei, também nem selei a pele ainda, nem fiz nada demais assim. Só passei a base no rosto, taquei a base no rosto. E foi essa impressão que eu tive pessoalmente, enquanto pra vídeo eu realmente queria voltar pra falar só esse detalhe, que pra vídeo ficou muito bonito, tá? Ficou muito mais bonito do que pessoalmente. Mas é isso. Se você tem essa base, comenta aqui embaixo o que tu acha dela, se você gosta, se você discorda do que eu falei, se com você aconteceu alguma coisa diferente, sei lá. Conta pra mim aqui embaixo, tá? Deixa o like no vídeo que é muito importante também. Se inscreve no canal se não tá inscrito, porque aqui no canal também tem outras resenhas de base e de outros produtos de maquiagem também, tá? E eu te vejo no próximo.